Olá, queridos. Eu sou a Jaqueline Martins e hoje nós vamos falar de um assunto muito importante. Vamos falar sobre ciúme e rejeição. Essas duas coisas são duas emoções que, se não cuidadas, elas têm o poder de distorcer o nosso caráter. E hoje nós vamos entender como essas emoções podem atrapalhar os nossos relacionamentos, atrapalhar a nossa vida espiritual e como Deus pode entrar nessa situação e trazer cura e libertação para as nossas vidas. E eu quero começar iniciando com você lendo um texto da palavra de Deus. Está lá no livro de Provérbios, capítulo 14, versículo 30. A Bíblia diz assim: o coração em paz dá vida ao corpo, mas a inveja apodrece os ossos. E assim como a inveja, o sentimento de ciúmes, ele é um sentimento que adoece a nossa alma e adoece as nossas relações, os nossos relacionamentos. E por isso hoje nós precisamos entender que, primeiramente, esse é um sentimento danoso que pode corroer, que pode atrapalhar a nossa vida, estragar o nosso interior, afetar a nossa paz e a nossa saúde espiritual. Então, dessa forma, existe um impacto que acontece na nossa vida por causa desse sentimento. Então, o impacto do ciúme no nosso caráter, ele vai afetar várias áreas da nossa vida. E o ciúme, ele nasce da insegurança e da comparação. Quando você entra nesse território onde você não está seguro, você se sente inseguro num relacionamento, você se sente inseguro num ambiente, você se sente inseguro em estar ali. E também quando você começa a se comparar com as outras pessoas, com como as outras pessoas são, como o que elas têm, né? O que elas são e o que elas têm. Quando você começa a desenvolver esse tipo de pensamento, então você começa a ter o ciúme. E o ciúme, ele leva você a agir de maneira irracional. Ele começa a distorcer a sua visão do outro. Então você enxerga a sua vida, os seus relacionamentos, o meio onde você está, de uma maneira distorcida. Não é da maneira que realmente acontece, mas sim de uma maneira distorcida. E nós temos uma história muito conhecida na Bíblia, que é a história de Caim e de Abel. Com toda certeza você conhece. E nós vamos ler agora esse texto que está lá no livro de Gênesis, no capítulo 4, versículos 6 e 7. A Bíblia diz que então o Senhor disse a Caim: por que você está furioso? Por que se transtornou o seu rosto? Se você fizer o bem, não será aceito? Mas se não o fizer, saiba que o pecado o ameaça à porta. Ele deseja conquistá-lo, mas você deve dominá-lo. Então aqui Deus fala muito claramente com Caim sobre um sentimento que está à porta do seu coração e que ele precisa dominar esse sentimento. Se ele não domina esse sentimento, o pecado está à porta. E o que acontece é que Caim permite que os ciúmes do seu irmão entre no seu coração. E nós sabemos o fim dessa história, né? Ele comete um terrível pecado contra a vida do seu irmão. Então, quando nós não controlamos o ciúme, ele nos leva a tomar decisões que prejudicam não apenas nós, mas também as pessoas que estão ao nosso redor. E, não diferente, o sentimento de rejeição, ele também é um sentimento que nós precisamos colocar debaixo do domínio do Senhor, porque senão ele traz consequências para as nossas vidas. O sentimento de rejeição, ele pode ser tão destrutivo quanto o ciúme. Quando você se sente rejeitado, seja por uma pessoa ou por uma situação que você está vivendo, você começa a desenvolver atitudes como autoproteção, amargura e isolamento. Veja que coisa importante que nós estamos dizendo aqui. Se você está aí anotando, anote. Você, quando começa a desenvolver um comportamento de autoproteção, que é o quê?
Eu crio uma barreira à minha volta para me proteger dessa emoção que me fere. Então você coloca uma barreira que te autoprotege. Ou quando você tem um sentimento de amargura, você ressente coisas que você viveu, né? Você ressente pessoas que te rejeitaram. E quando você se isola. Então, o isolamento, ele também é uma consequência da rejeição. Então, para que eu não sinta novamente essa mesma sensação de ser rejeitado, eu acabo me isolando. Mas o que nós precisamos entender é que Deus não quer isso de nós. Deus nos ensina que todos esses sentimentos, eles podem estar debaixo da vontade de Deus. Eles podem estar debaixo do domínio do Senhor. E a Bíblia diz lá em Salmos capítulo 27, no versículo 10, ainda que me abandonem pai e mãe, o Senhor me acolherá. Então, nós precisamos entender que Deus está conosco em todo o tempo. E que ainda que as pessoas à sua volta tenham te rejeitado de alguma forma, você tenha interpretado dessa forma, você tenha sentido isso, Deus, ele está com você. Deus não te rejeita. Deus te aceita da maneira como você está. Ele te recebe, ele te abraça, ele te acolhe, ele te ensina, ele te mostra o caminho. Então, o que Deus quer é que você tenha confiança nele, que você aprenda a depositar a tua expectativa, a tua fé nele. Mesmo que você seja rejeitado pelos homens, Deus pode entrar nessa situação. E essa é a boa notícia que eu quero te falar hoje. Em Deus nós encontramos cura e libertação. A cura, ela vem como um bálsamo no seu interior, no seu coração, na sua mente. Ela te faz sentir bem, te faz sentir melhor, te faz sentir feliz. E a libertação faz com que você consiga olhar para frente e ter uma vida diferente e conseguir ser quem Deus criou você para ser. Então, eu quero te encorajar hoje a depositar a sua vida, a sua confiança no Senhor, porque Ele pode curar. E a Bíblia diz lá em Gálatas, capítulo 5, versículo 22 e 23. A Bíblia diz que o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Então, quando nós cultivamos os frutos do Espírito em nossa vida, nós substituímos os sentimentos ruins, como o ciúme e a rejeição, pelos frutos do Espírito, pela paz, pela bondade, pela alegria, pela paciência. Então, Deus, ele quer nos libertar dessas amarras, amém? Ele quer te guiar na verdade dele para a sua vida. A verdade de Deus é diferente muitas vezes da ótica que nós temos da vida, ou até das experiências que nós tivemos até hoje. Então Deus hoje te oferece cura. Ele quer que você confie e que você permita. Aqui é um ponto muito importante, que se você puder, anote. Confie em Deus e permita que Ele transforme o seu coração. Porque então aí você vai encontrar a paz e a segurança que você precisa para construir uma emoção, um caráter de acordo com o caráter de Cristo para você. Então, eu quero te convidar a partir de hoje que você possa buscar em Deus a cura e a libertação. Todas as vezes que você se sentir de alguma forma rejeitado, ou que você tiver o sentimento de ciúme, que você possa buscar no Senhor a cura e a resposta para esses sentimentos. Amém? Que Deus te abençoe e até a próxima aula.